O tema da mensagem desta noite é: aproveite as oportunidades. Abra em Efésios capítulo 5 e eu te convido a lermos juntos. É importante você estar com o livro sagrado aberto aí em mãos. Importante também, caso não esteja com o livro santo, o aplicativo santo. Amém? Efésios capítulo 5, a partir do versículo 6. Então, como normalmente fazemos, eu vou ler um trecho, um versículo contigo, sozinho, e te convido a ler comigo bem forte o versículo seguinte. Ok? Vamos lá? Então diz assim, olha, Efésios capítulo 5, versículo 6. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Juntos? Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Juntos? Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem, olha que versículo tremendo, amados. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Olha que tremendo isso aqui. Lê comigo bem forte o 11. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Leia bem forte. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Juntos? Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua presença que está operando em nosso meio, está agindo em nosso favor. Obrigado, ó Pai, porque essa palavra é a verdade. Eu peço que essa verdade ilumine a minha vida, o meu lar, ilumine cada homem e mulher aqui, cada lar aqui representado. Em nome de Jesus, Senhor Deus querido, que a verdade que liberta alcance-nos, que a verdade que transforma alcance-nos. Eu repreendo em nome de Jesus desde já toda ação maligna contra a tua vontade, contra a tua verdade, contra a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar por um momento. Então o tema: aproveite as oportunidades. Amém? Glória a Deus. Paulo está escrevendo aos Efésios e essa epístola, essa carta é muito interessante porque ela, ao mesmo tempo, traz revelações profundas acerca da natureza da igreja, acerca da natureza da obra redentora de Cristo Jesus. Também traz conselhos muito práticos, objetivos para o nosso dia a dia. E é sobre alguns desses princípios que eu quero refletir com você nesta noite. Então ele começa já dizendo: não deixe que ninguém engane vocês. Amém? Ou seja, nós corremos o risco de sermos enganados. Paulo nos alerta: olha, fica atento, cuida. E como que alguém é enganado?
para que alguém seja enganado é necessário então um ardil, um artifício. E quanto mais atenta é a pessoa, maior ou melhor elaborado deve ser esse ardil, para que possa enganá-la. Às vezes nós vemos alguns golpes na internet, ou na mídia, ou na TV, a gente fala, meu Deus, como que alguém cai num golpe desse? Um golpe tosco, grosseiro. Mas há golpes que são elaborados, são muito bem preparados. Agora, pense comigo, o que dizer, por exemplo, de Satanás? Qual será que é o nível de engano, de ardil, que ele utiliza para nos enredar? É algo muito bem preparado, muito bem tecido. Paulo nos diz aqui, não deixe que ninguém engane vocês, com conversas tolas. E diz aqui, pois é por causa dessas coisas, que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Precisamos estar atentos com o que nós ouvimos, conversamos, ideias, com o que nós investimos o nosso tempo. E logicamente, precisamos investir em Deus, porque a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus e Ele dá com graça, com abundância. Você sabe que Salomão ele se tornou sábio pelo simples fato que ele pediu a Deus. Simples. Eu preciso de sabedoria para não ser enganado. Eu acredito que você também precise de sabedoria para não ser enganado, porque todos os dias nós somos atacados com enganos, porque nós normalmente reagimos àquilo que nós percebemos que é mal para nós, mas quando somos enganados, agimos de forma diferente. E é por conta dessas coisas, e aqui a preocupação de Paulo, que o castigo de Deus cai sobre muitos, porque se deixaram enganar. A Bíblia diz que Eva foi enganada. A Bíblia diz que Esaú foi enganado. Satanás ele engana. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens e mulheres serão enganados. São artimanhas. Por exemplo, uma artimanha que vem sendo utilizada há décadas, nos diz assim, olha, a religião, ela não é um problema, ela é boa, mas isso é algo particular de cada um, isso é algo privado, você tem a sua religião, eu tenho a minha, a religião não se discute, e aí traz aquela conotação negativa de discussão, né, uma briga, né, e aparentemente é algo racional, algo agradável, legal, urbano, não é verdade? Mas o que isso gerou ao longo das décadas? Tirou o evangelho do público. Nas escolas não se oram. Vai fazer uma oração na escola para você ver o que acontece. Nas faculdades, festividades públicas. Isso que se coloca hoje muitas vezes na mídia como algo ruim, isso vem sendo trabalhado há décadas, isso não é de agora, não é algo do Brasil. Analise os Estados Unidos na década de 50, 60, 70. E nós vamos então, com esse tipo de engano, essas conversas lustrosas, bonitas, agradáveis, vamos nos deixando enganar. Não se deixe enganar, amém? Amém? Eu poderia aqui trazer vários tipos de situações que têm nos enredado. Nós precisamos da sabedoria, do discernimento, do alto. Satanás não está muito preocupado em proibir, mas em enganar. O engano é pior, porque a proibição muitas vezes ela gera uma reação, o engano não. A melhor forma de manter alguém preso é fazer com que essa pessoa não saiba que ela está presa, que ela nunca tentará escapar. Tem um filme interessante, já tem um tempo,
com aquele ator, o Jim Carrey, é o Show de Truman. Já assistiram o Show de Truman? É um filme interessante, que ele é criado e a vida dele é um show e ele não sabe. Desde bebê, a vida dele é um reality show. Esse filme lá da década de 90, início dos anos 2000, interessante a ideia. E ele não sabe que a vida dele é um reality show. E logicamente quando ele descobre, ele quer sair daquela realidade, que não é uma realidade. Então a melhor maneira de manter alguém cativo é através do engano. E o engano, ele é bem elaborado, ele é agradável. Mas superando isso, diz aqui, portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Paulo, ele parte do pressuposto que os leitores, os ouvintes dessa mensagem já não estão mais na escuridão. Ele parte dessa ideia, ele crê dessa forma. E algo que a Bíblia deixa muito claro é que existe a luz e existe a escuridão. Quem não está na luz está na escuridão. A Bíblia, ela é taxativa nesse ponto. Paulo escreve em outra passagem dizendo que o Deus deste mundo cegou o entendimento das pessoas, de forma que a luz do Evangelho precisa brilhar. Mas a luz que nós temos dispersa no mundo é uma luz falsa. Interessante que ao longo da história nós temos um período chamado de iluminismo, que vem justamente com a ideia de que a luz trouxe luz, o conhecimento, a ciência, que tem seus méritos em muitas áreas, mas no que diz respeito ao espírito, à alma, à salvação, não tem nada de iluminismo, porque a luz somente está em Cristo Jesus. Não podemos viver na escuridão, porque a escuridão, ela cega, ela prende. A luz, ela é produtiva. Diz aqui que a luz, ela é capaz de produzir todo tipo de bondade, honestidade e verdade, e de forma abundante, traz uma grande colheita. Você quer colher bondade na sua vida? Verdade, honestidade? Mergulhe, entre cada vez mais na luz. Cada vez mais na luz. A luz, quanto mais presente, mais nós percebemos defeitos, falhas. E muitas vezes nós conseguimos superar algumas falhas grosseiras e achamos que está tudo bem, mas é algo que nós sempre dizemos aqui: cuidado com o parâmetro que você está utilizando. Estávamos falando sobre isso hoje no curso Homem de Verdade pela manhã, porque a depender do parâmetro que eu utilizo, eu estou bem. Dependendo do parâmetro que eu utilizar, minha família está ótima. Sempre vai ter uma família que está na situação pior que a minha, sempre vai ter alguém que está na situação pior que a minha. Mas a questão é, o nosso parâmetro é Cristo Jesus. Amém? Amém ou não amém? O teu parâmetro é Cristo Jesus? Amém? E aí nós buscamos a excelência em Cristo Jesus. Ele deve ser o nosso parâmetro, porque senão nós paramos no tempo. Uma situação interessante, lá em casa, um tempo atrás, nós já estávamos em casa cerca de um ano, pouco menos de um ano. Então, ali no nosso quarto, nós tínhamos uma luz mais fraca, né, por conta de ser um quarto para descanso e tal, mas aí resolvemos colocar uma luz um pouco mais forte, para poder ler ali, às vezes na cama e tal. Interessante que colocamos a luz e perto ali onde fica a luminária, tinha uma rachadura, bem suave, e em quase um ano nós nunca percebemos aquela rachadura. Mas quando nós colocamos uma luz mais forte, nós percebemos ela. Saiba que em nosso interior não é diferente. Existem coisas que para surgirem em nós é necessário que haja mais luz, mais presença de Deus, mais autoridade do Senhor, mais palavra, porque a palavra é a verdade, a palavra é a luz.
Amém? Enquanto nós ficarmos em preceitos automáticos, básicos, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece, Pai nosso que estás nos céus, e não permitirmos que mais e mais e mais da palavra do Senhor encha-nos, muitas rachaduras, imperfeições ficarão desapercebidas em nossa vida, e se elas estão desapercebidas, permanecerão lá, causando problema. Se você puder me ajudar, diga para quem está perto de você assim: permita que a luz encha a sua vida. Permita que a luz encha a sua vida. Mais luz. Permita que ela produza uma grande colheita em sua vida. E lógico, amados, que quando nós falamos, e quando Paulo escreve, nós falamos: olha, as pessoas estão na escuridão, nós estamos na luz. Não podemos cair nesse argumento falacioso, como se nós estivéssemos sendo arrogantes, ou melhores que alguém. Se eu creio que eu estou na luz em Cristo Jesus, eu tenho que entender, e não é isso que eu estou dizendo, por mais que queiram distorcer muitas vezes, nos chamando de hipócritas ou algo do tipo. Quando eu digo que eu creio que estou em Cristo Jesus, que é a luz do mundo, eu não sou melhor do que ninguém por estar na luz, porque a luz está acessível a todos. Todos têm acesso à luz. Agora, logicamente, alguns não querem entrar na luz, por N motivos, mas a luz está acessível a todos, da mesma forma que a escuridão está acessível a todos. E se eu não vigiar e não cuidar, eu volto para a escuridão, que é o meu habitat natural. Nós devemos entender que o habitat natural do ser humano, sem Deus, é a escuridão. A luz é algo anormal para nós. Por isso que foi necessário que a luz viesse ao mundo. Jesus veio ao mundo, porque a luz não é natural para nós. E a Bíblia diz lá em João, que muitos ao verem essa luz fugiram, porque as sombras escondem as suas obras más, enquanto a luz mostra, denuncia as nossas más obras. Você percebe que essa é a cosmovisão cristã correta. Nós partimos de uma ideia errada, que a luz nos é natural, nós vivemos na luz, e aí se algum de nós cometer um grande erro, um grande pecado, algo asqueroso, e aí isso varia de cada um para cada um, né? Esses valores, que até isso o mundo conseguiu relativizar. Aí sim estamos em trevas. Não, amados. A Bíblia diz que nós estamos na escuridão até o momento que Cristo intervém em nossas vidas, até o momento que nós entregamos nossa vida a Ele. Permita que a luz encha a sua vida. Se você não gravar mais nada dessa mensagem, grave isso: permita que a luz encha a sua vida. E a luz mostra, a luz denuncia, mas ela também produz vida, ela produz bondade, verdade, honestidade. Amém? Como diz o pastor Márcio, você pode dar um glória a Deus comigo? Amém. Glória a Deus. Pastor Márcio, domingo passado estava atacado, hein? Que mensagem poderosa aquela, hein? Quem foi ministrado aqui domingo passado? Que mensagem. Rapaz, me converti. Verdade. Estava em trevas e não sabia, me converti. Que palavra poderosa. Glória a Deus. Continuando aqui, olha. Esse versículo é fantástico, mano. Olha que texto. Versículo 10. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Olha que tremendo, amados. Paulo está dizendo à igreja, está dizendo para nós: olha, procura, Ederson, procure, Adalmir, procure descobrir o que agrada ao Senhor. Olha, isso não cai do céu não, amados. Nós precisamos procurar o que agrada ao Senhor. Olha que coisa tremenda, isso é uma revelação. Eu preciso ter
proatividade, buscar, procurar, discernir o que agrada ao Senhor. Por isso que a religiosidade, ela é tão agradável, porque ela é preguiçosa. A religiosidade, ela é preguiçosa, ela se contenta com uma lista. Então tem aquela lista, ó, você pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, e aí pronto, eu sigo a receitinha de bolo aqui e estou tranquilo. Não há necessidade de buscar a Deus, questionar o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que te agrada? Porque o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Você crê nisso? O Senhor tem um propósito para cada família, mas nós nos contentamos ao genérico, ir para o céu. Alguns na verdade nem querem ir para o céu, só não querem ir para o inferno. Como não tem uma outra opção, acaba indo para o céu automaticamente, né? Então a questão não é nem ir para o céu, é não ir para o inferno. Se não ir para o inferno, já está de bom tamanho. Isso é medíocre, isso não sustenta. Na hora que vem a tribulação, na hora que o calo aperta, isso não sustenta. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7: aquele que ouve a minha palavra e aguarda em seu coração e a pratica, esse é como aquele que edifica a casa sobre a rocha. Porque vem a tempestade, vem um dia mau, vem a onda, vem a água, mas ela permanece para sempre firme. Mas aquele que ouve a palavra e não aguarda, não a pratica, vindo o dia mau. Quantos amados nesse período que estamos vivendo aí de pandemia caíram? Eu não estou falando fisicamente de morte, não, estou falando de cair espiritualmente, desistir, abandonar, desesperar, angustiar, abandonar o caminho. Porque quando veio o dia mau, estava edificado sobre areia. Mas glória a Deus, porque hoje é o dia. A Bíblia diz: no dia que se chama hoje, nós podemos nos arrepender e voltarmos para o Senhor, amém? Procure descobrir, anote isso para a tua vida. Procure descobrir. Você já perguntou para Deus o que agrada a Ele? Para você, algo para você, o que você pode fazer que agrada ao Senhor. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas a Bíblia diz: procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Às vezes você vai se surpreender. Houve um jovem rico que chegou para Jesus, você sabe essa história? Buscando a salvação, o reino de Deus, e Jesus falou para ele: olha, faça tal coisa, tal. Ele falou: isso aí é tranquilo, isso aí está no meu checklist, eu faço desde de novo. Olha, não está longe da salvação. Mas tem mais uma coisa para você. E aí afunilou, porque era algo para aquele jovem, era algo particular, era algo que tocava no coração dele. Falou para ele: olha, você vende tudo que você tem, dá esse dinheiro para os pobres e me segue. E você sabe o que aquele jovem fez? Não aceitou a verdade. Agora eu te pergunto: para quantos mais Jesus falou para vender tudo e dar aos pobres? Só para aquele jovem. Ah, mas só tinha ele de rico? Essa mentalidade, né, que as pessoas têm. E aí muitas vezes distorce, fala: para seguir a Deus tem que ser pobre. É uma mentalidade. Nós temos duas mentalidades extremas, erradas, ao longo da história. Aquela ideia de que a pobreza, o abster de coisas, isso é espiritual. Para ser espiritual, a pessoa tem que fazer voto de pobreza, tem que abrir mão dos bens materiais. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Na verdade, eu consigo viver, praticar a palavra, se eu sou um bom administrador. Aí vem um outro extremo, que é o que mais vemos hoje na nossa cultura, no nosso contexto gospel brasileiro, que é o contrário. Não, se você é de Deus, você tem que ser rico, você tem que só ter dinheiro, um bom carro. Não, um bom carro não. Se tiver um bom carro, você não tem fé. Tem que ter vários bons carros. Você tem que ter um emprego top. Você tem que andar na estica. Aí você é um cara, uma mulher de Deus. Você tem poder, unção, capacidade. Deus é contigo. E é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Já viu isso aí? Onde está na Bíblia isso?
Paulo então, misericórdia, né, Paulo, né, amados? Paulo precisava se converter. A questão não é ser rico ou ser pobre, a questão é ter a vida com Deus, saber o que Deus quer de você. Eu lhe pergunto, você sabe o que Deus quer de você? Porque pode ser que Deus te queira rico, mas não é para você não, meu irmão, é para o reino de Deus. Pode ser que Deus não te queira com bens, porque sabe que isso aí vai te pegar, vai ser uma armadilha para você. O autor bíblico diz: Senhor, não me dê nem o excesso, nem me deixe faltar nada, para que eu não peque contra ti. Ele sabia que se tivesse em excesso ele pecava, e se faltasse ele ia pecar também. Agora, eu vou generalizar isso? A questão é, você pode falar assim comigo, ó: procure descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Mas isso dá trabalho. Por isso que nós temos essa cultura de buscar um pastor, buscar um padre, buscar um pai de santo, buscar uma benzedeira, alguém que vai dar um negócio pronto para nós, mastigado. Ah, pastor, é o seguinte, eu estou com tal e tal problema, o que eu faço? A questão é, você já orou sobre isso? Você já buscou na Bíblia resposta ao teu questionamento? Eu não estou falando de pessoas que não sabem nem para que lado vai e aí busca ajuda. Lógico, estamos aí para isso, nós cristãos. Eu estou falando de pessoa que já está numa caminhada faz tempo, uma pessoa que já sabe o básico, mas nunca ora a Deus, nunca questiona, precisa de alguém para dar algo mastigado. Só que tem coisa, amados, que Deus quer falar para você. Amém? Amém? E se você perguntar, Deus vai te falar, porque Deus é bom. Nós dissemos isso, Deus é bom, amém? Sua misericórdia dura para sempre. Você vai perceber que ao longo da Bíblia, homens e mulheres tiveram momentos em que eles tiveram a coragem de perguntar para o Senhor. Então esse é outro ponto dessa mensagem. A mensagem é: aproveite as oportunidades. Uma forma de aproveitar a oportunidade é compreender o que Deus quer de mim, o que agrada ao Senhor. Continuando: não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Eu lhe pergunto, o que seriam coisas sem valor? Talvez nós vivemos a era da história, talvez, eu acredito que sim, estejamos vivendo a era da história que mais temos coisas sem valor à nossa disposição. Você pode pegar o celular agora, são 8h30, você começa, sei lá, olhar o Instagram ali, e começa a ver. Se você deixar, são 3 horas da manhã, você está vendo o Instagram ainda. É ou não é? Sim ou não? Ou uma série, vou maratonar. Ah, é pecado ver série, pastor? Não é isso que eu estou falando. Estou falando de coisas sem valor, coisas que não acrescem, não aumentam nada, não fortalecem nada, não ajudam em nada. E se não ajuda, só de não ajudar já atrapalha. Diz aqui, olha: não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Seja criterioso, minha irmã, meu irmão. Seja criterioso, criteriosa. O que eu estou fazendo tem valor? Vai me acrescer algo? Vai me ajudar? Isso não é nem algo nem bíblico, isso é algo para a vida. O que eu tenho feito da minha vida? Eu, um jovem rapaz de 41 anos, jovenzinho ainda, cabelo ainda por crescer, eu tenho feito o que da minha vida? Porque a vida passa rápido. Esses dias eu era uma criança de 17, hoje sou um jovenzinho de 41, gurizão novo, e a vida passa. E aí, eu estou fazendo o que da minha vida? Coisas sem valor, amados. Identifique, fala: Senhor,
me mostre, me incomode. Eu não quero coisas sem valor na minha vida, que não me leva a lugar nenhum, não acrescenta nada. Está entendendo? Amém? Glória a Deus. Continuando, diz aqui, ó, o tema é aproveite as oportunidades. Uma das coisas que nos impede de aproveitar as oportunidades é isto: perdemos tempo. 12. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. Aí ele já entra até na questão do pecado em si, né? Fala da luz, traga a luz, porque o que essas pessoas fazem é vergonhoso até falar. Se bem que hoje em dia, né? Hoje em dia, amados, nós estamos num nível de imoralidade. O que é vergonhoso falar, né? Pessoas não só fazem, como postam e se orgulham. 13 diz: e quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Dizem os estudiosos que esse texto aqui, essa frase, era cantada pela igreja primitiva, quando as pessoas eram batizadas, né? Levante-se, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Amados, nós precisamos entender que em Cristo Jesus nós recebemos vida, luz, mas é preciso atividade. Levante-se. Amém? Jesus falou para Lázaro: olha, Lázaro, saia. Dependendo da versão aí, ela é bem literal, né? Pega ali o pleonasmo do original. Sai para fora. Lázaro estava morto há 3 dias. Jesus não foi lá dentro e tirou as ataduras, pegou ele no colo, falou: não, Lázaro, sai. Porque a palavra lançada, amados, ela tem poder, amém? Só que a palavra lançada precisa ser obedecida. E Deus está lançando palavras a nós todo domingo, toda segunda, toda terça, e nós não estamos agindo. Levante-se, você que está dormindo, a Bíblia diz. Levante-se. Jesus não vai te levantar, é você que tem que se levantar. Jesus já morreu na cruz por nós, ressuscitou. Ele nos abençoa. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Mas é preciso que eu me levante, você se levante. Fala para quem está perto de você assim, fala: levante-se, meu irmão, minha irmã. Levante-se, seja ativo. Ontem, hoje, eu vi um post, se não me engano, mais ou menos assim, era: Jesus levantou dos mortos e você não dá conta de levantar da cama. Uau, né, como diz. Jesus levantou dos mortos e você não dá conta de levantar da cama. Levante-se, seja valente, seja um homem valente, uma mulher valente, disposta, ousado, ousada. 15. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Olha que coisa tremenda, amados. Ele fala lá no início: cuidado para não ser enganado. Depois ele fala: procure descobrir o que agrada ao Senhor. E agora ele diz: preste atenção. Será que nós precisamos prestar atenção? Eu não sei você, eu divago demais. Minha esposa sabe, né? Às vezes a gente está conversando e 1000 coisas ao mesmo tempo na cabeça funcionando, né? Eu faço muitas coisas, então a cabeça está sempre assim. E você divaga, vai de um assunto no outro, né? Vai ali na China, volta na Coreia, passa no Afeganistão, passa em Itaquaruçu, né? Dá passado no ABV para pegar alguma coisa para comer, e aí está em casa de novo. Você está dirigindo, está no automático. Não é assim? Na vida espiritual não é diferente, amados. Às vezes a gente está no automático espiritual, está aqui cantando da bênção, mas a gente não abençoa. Está cantando que Jesus é o pastor, é nada. Paulo escreve: preste atenção. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Diz aqui, ó: preste atenção na sua maneira de viver. Qual que é a sua maneira de viver? Você já parou para analisar a sua maneira de viver? A sua, não é dos outros, a sua maneira de viver.
Tem aquela frase de para-choque de caminhão que diz, né? Deus deu uma vida para cada um, cuidar da sua, não é isso? Mais ou menos isso? Qual que é a sua maneira de viver? Você já fez essa análise? Se você é uma pessoa proativa, se você é uma pessoa mais melancólica, se você é alguém que gosta de exercício físico ou que não gosta de ler, qual que é a sua maneira de viver? Porque às vezes a gente nem sabe como é a nossa maneira de viver. A gente vai vivendo, empurrando com a barriga. Preste atenção. Se Paulo escreveu isso, será que nós precisamos prestar atenção? O que você acha? Aproveite as oportunidades, é o tema da mensagem. Ora, se eu não prestar atenção na minha maneira de viver, eu vou perder oportunidades. Então, algo para você refletir, se você ainda não fez isso, ao longo dos próximos dias, a começar agora. Qual é a sua maneira de viver? Se alguém te perguntar qual que é a sua maneira de viver, o que você responderia? Vamos lá, continuando. Os dias que vivemos são maus. Aqui no finalzinho do 15 diz, né? Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Não viva como os ignorantes, mas como os sábios. E aqui mais uma vez eu tenho que entender que a sabedoria é do alto. Eu tenho que pedir sabedoria a Deus, pois o ignorante não tem sabedoria de Deus. E mais uma vez eu enfatizo que isso não nos torna melhor do que ninguém, superiores do que ninguém. Isso nos dá oportunidades, mas não nos torna superiores. Porque hoje, se eu tenho sabedoria de Deus, é porque eu pedi, e Deus é gracioso e bondoso, e me dá. Agora, se amanhã eu deixar de pedir, deixar de buscar, me tornarei ignorante novamente. Tem um provérbio que diz na Bíblia, se você deixar de aprender, você esquece o que aprendeu. Sabia disso? Se você deixar de aprender, você esquece o que aprendeu. Alguém aqui já fez aula, por exemplo, de música, quando era criança, de teclado, violão, sei lá, e parou? Sabe tocar? Alguma coisa? Perdeu. Inglês, the book on the table, né? Verbo to be. Lá na escola aprendeu. Nunca mais viu nada. Sabe falar inglês? Nem o que aprendeu. Se nós paramos de aprender, mas nós esquecemos. Sabia disso? Isso é um princípio bíblico. A Bíblia diz isso. Não pare de aprender. Fala para quem está perto de você assim, não pare de aprender. Paulo estava preso. A Bíblia conta que Paulo escreveu a Timóteo, e ele estava preso, já de certa idade, já condenado, a sentença já havia saído. Estava esperando a execução, e ele escreve para Timóteo, dá vários conselhos, e ali no final, ele diz assim, traz a minha capa, e traz os meus livros. Preocupação de Paulo com os livros, né? Os rolos, né? Depende da original, os rolos, né? O cara preso, condenado, velhinho, preocupado com os livros dele. Estava em alguma dúvida e queria ler alguma coisa ainda. Eu te pergunto, o que você lê, meu irmão, minha irmã? O que você aprende? O que nós deixamos de aprender, nós esquecemos. Peça sabedoria a Deus. Não viva como os ignorantes. Amém? Aproveite as oportunidades. Deus está te dando oportunidades todos os dias. É todo dia que Deus dá oportunidade. Amém? Desde a mais básica. Sabe qual que é a oportunidade mais básica? Quando você acorda. Você acordou, Deus já te deu oportunidade. Mais um dia. E quantos de nós deixa passar essa oportunidade? Até coisas grandiosas que a gente não consegue perceber. A Bíblia diz que pessoas recebiam viajantes em suas casas e sem saber receberam anjos de Deus. Quantas vezes nós perdemos oportunidade? Aproveite as oportunidades, amém? Já partindo para o encerramento, diz aqui 16: os dias em que vivemos são maus,
Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Quem concorda que os dias que nós vivemos são maus? Alguém concorda? A Bíblia diz, primeiro que a Bíblia diz, então já não tem muito escapatória para nós, né? Mas basta uma análise rápida. Estamos vivendo dias maus. Logicamente, aquilo que eu digo sempre, o parâmetro. Se você for usar o parâmetro, tá, comparar o Brasil com o Afeganistão, não, a gente está top de linha, né? Tá filé. Vai depender do parâmetro. Os dias que estamos vivendo são maus, e amanhã nós não sabemos o dia de amanhã. Aproveite as oportunidades. Um dos motivos de haverem cristãos hoje no Afeganistão é porque durante 20 anos, enquanto os Estados Unidos esteve lá, a igreja pregou, a igreja anunciou, a igreja ofertou, a igreja orou no Afeganistão. Pessoas se converteram, não foram poucas não. Oportunidades aproveitadas. Agora passou. Existem valentes lá ainda pregando o Evangelho. As oportunidades aproveitadas. A China, nós vimos um vídeo tempos atrás aqui, passei na igreja. A China, ela teve um momento aí, década de 90, 2000, em que se facilitou o Evangelho. Lá nunca foi fácil, mas se facilitou comparado a décadas anteriores. Mas já tem alguns anos que está havendo um recrudescimento, uma dificuldade, perseguição, proibição de livros. Vocês devem ter visto nessa semana que o governo está pagando cidadãos chineses para denunciar outros que são cristãos. Por quê? Porque o Evangelho começou a crescer. Oportunidades aproveitadas. Eu lhe pergunto, você está aproveitando a tua oportunidade para se fortalecer, se preparar? Os dias são maus, amados. Os dias são difíceis. Volto a dizer, glória a Deus, né? Eu tive a oportunidade de falar domingo passado aqui, testemunhar da minha alegria de pertencer a essa comunidade, porque durante a pandemia nós crescemos, durante a pandemia nós nos fortalecemos, durante a pandemia nós chegamos a ter 13 grupos de homens, antes nós tínhamos no máximo 3, porque quando veio a crise nós estávamos firmados em Cristo na rocha. Mulheres, jovens, o ministério de jovem nunca foi como está sendo agora, no meio da pandemia. Você pode dar uma glória a Deus? Vou fazer igual o pastor Márcio, hein? Quem pode dar uma glória a Deus comigo aí, dá uma glória a Deus bem forte? Amém, glória a Deus. Prepare-se, fortaleça-se, porque pelo que a Bíblia nos dá de norte, esse mundo caminha de mal a pior. Isso não é ser pessimista, isso é ser realista, mas é também crer. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, Jesus disse: eis que estou convosco até o último dia, até a consumação do século. Estou convosco, estou com vocês, estou fechado com vocês. Amém? Encerrando, diz aqui, ó: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, procura entender o que Deus quer que você faça. O que Deus quer que você faça da vida, criatura? Você já perguntou isso para Deus? Olha que coisa tremenda. Procura entender o que o Senhor quer que vocês façam. Amados, não sejamos religiosos. Entenda o que Deus quer que você faça. Falei agora há pouco do ministério de jovens. Alguns irmãos entenderam da necessidade de começar o ministério de jovens. Deus orientou, Deus direcionou. Está acontecendo. Existe um ministério de homens hoje no mundo, porque um dia um homem entendeu que Deus havia chamado para falar palavras específicas para homens. O que Deus quer de você, minha irmã, meu irmão? O que Deus quer de mim? Procure entender. Isso é revelador, isso é poderoso, isso é libertador, isso é transformador. Porque se eu entendo o que Deus quer de mim, eu não vou me frustrar.
Eu não vou viver frustrado, enganado, cansado, porque às vezes nós lutamos e não saímos do lugar, porque estamos fazendo algo que não é para ser feito. Mas Deus é bom, amém? Sua misericórdia dura para sempre, aleluia. E encerra dizendo aqui, ó, não se embriague, pois a bebida levará vocês à desgraça. Então alguém pergunta, pastor, é pecado beber? Não, mas é pecado se embriagar, a Bíblia deixa bem claro. Mas encha-se do Espírito de Deus. Encha-se do Espírito de Deus. E aí Deus vai te falar se pode beber ou não. Se você estiver cheio do Espírito Santo, meu irmão, o que for para você fazer ou deixar de fazer, Deus vai te falar. Não vai precisar procurar nem uma apostilinha não. Amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Aleluia. Animem uns aos outros. Anima, meu irmão. Fala para o teu irmão que está perto de você assim: anime-se, meu irmão. Animem uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome de Jesus, agradeçam a Deus o Pai quando nós viemos ao culto, e glória a Deus que estamos conseguindo nos reunir, aleluia. Ou em casa mesmo, cante, adore. Nós animamos uns aos outros cantando canções, adorando a Deus, salmos. Precisamos nos fortalecer uns aos outros, encorajar uns aos outros, amém? Glória a Deus. E se você estiver fazendo o seu papel, a sua função no corpo de Cristo, porque você entendeu o que Deus quer de você, você conseguirá, sem dúvida alguma, fortalecer. Agora, por que nós temos vários zumbis espirituais? Você já viu o zumbi como é que é no filme, né? Ele vai andando, aquela coisa sem vida, né? Se ele bate na parede, ele fica ali andando na parede, tentando atravessar a parede. A pessoa vai vivendo a vida, não sabe o que Deus quer para ela, não entendeu o propósito de Deus para a vida dela. Ela crê em Deus, ela entregou a vida para Jesus, ela crê na palavra, mas parou aí. A iluminação parou aí, a luz parou aí. Talvez até por não saber disto, mas hoje você sabe, amém? Hoje o Senhor te orientou, e glória a Deus porque o Senhor nos ensina. O Senhor está nos orientando nessa noite, e Deus vai te falar. Deus vai falar para você: vai lá na China pregar. Mas eu não sei chinês, tá? Isso aí é de menos. Mas Deus vai falar: ó, seja uma benção ali em Nova Andradina, com o ministério com as mulheres. Não sei. Deus vai te falar: olha, continua nesse trabalho, nesse labor, que eu vou te abençoar muito. Você vai ter muito dinheiro, porque você vai abençoar muitas obras. Não sei. Não essa coisa, sabe, amados, genérica, essa coisa vazia, essa coisa, sabe, 2021, ano não sei do que. Não sei que ano do que. Tá igual o horóscopo chinês, né? O ano do macaco, o ano do rato, o ano não sei o que. Para você, o que Deus tem para você? É para você, é para você. É para a tua vida, é para a tua família. E Deus vai te surpreender. Quem crê que Deus pode surpreender positivamente? Amém? Está escrito em Efésios 3:20, Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Há um poder de Deus operando na sua vida, permita que Ele te surpreenda, amém? Isso não tem a ver com um momento, um entusiasmo, uma euforia, isso tem a ver com uma vida, dia após dia. A obediência, ela não pode ser substituída por um mero entusiasmo, um frenesi, um momento, num culto, num retiro, num encontro, sei lá o que. Esses são momentos importantes, agradáveis, muito bons, mas são momentos. Vou encerrar com isto. Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. Lá ele foi transfigurado, veio o poder de Deus tão forte ali, que ele foi transfigurado, a aparência dele mudou. Estava tão bom ali que Pedro falou: Senhor, e apareceu Elias, apareceu Moisés, e Pedro falou: Senhor, vamos fazer uma barraca e vamos ficar aqui. Não entenderam que era um momento, era algo para marcar a vida deles, ponto. Agora vamos continuar
Vamos para o nosso dia a dia, porque as pessoas precisam ouvir, entender. Há um propósito para você, Pedro, há um propósito para você, Tiago, há um propósito para você, João, e não é ficar aqui no monte, na glória de Deus, não é hora disso agora. Um dia estaremos na glória, mas não é o momento. Amém? Não se aposente, não se entregue. Deus tem muito para fazer através da tua vida. Amém, meu irmão? Creia nisto. Às vezes a gente quer uma vida longa, não sei para quê. Para que quer uma vida longa? Não se aposente das coisas de Deus. Deixe Deus fazer na tua vida e através da tua vida. Se você puder ficar em pé comigo para nós orarmos, eu quero orar com base nesse texto, nessa palavra. Aproveite bem as oportunidades que Deus está te dando. E se você não tem tido oportunidades, corrija isso. Na verdade, você não tem percebido as oportunidades. Alguma coisa está te atrapalhando de perceber as oportunidades. E para isso é preciso sabedoria. Às vezes a oportunidade é simplesmente para descansar. Você vai encontrar na Bíblia momentos em que homens e mulheres de Deus, simplesmente Deus falou: agora você descansa, que eu vou fazer. Em momentos que Deus falou: por que você está prostrado? Levanta e marcha. Então você percebe que não existe uma fórmula genérica, amados. Deus quer um relacionamento conosco. Cada um de nós está numa caminhada. Juntos somos fortes, amém?